Fala galera, vamos trocar uma ideia do São Paulo Futebol Clube aqui hoje. Quero te atualizar de tudo que está rolando no São Paulo, tanto para agora como também para o ano que vem, que o Tricolor ele já vai começar a montar um São Paulo para o ano que vem. O São Paulo ele tem que ser forte, né? Ele não pode ser um time que não seja competitivo, ele não pode ser um time mequetrefe, ele tem que ser um time forte. A vaga da Libertadores está muito ligada, né, diretamente ligada ao planejamento para o ano que vem, mas mesmo que não venha a vaga de Libertadores, o São Paulo tem que montar um time competitivo para tentar beliscar um Brasileirão aí, apesar da própria diretoria inacreditavelmente achar que é impossível, mas Copa do Brasil vai ter de qualquer jeito. Sul-Americana, se não tiver a Libertadores. O fato é que o São Paulo tem que conviver com títulos. E para isso, nós falaremos dos reforços, falaremos de quem fica e de quem sai e também das últimas notícias do Tricolor que são animadoras. Aí você me pergunta, mas Juba, como assim, cara? O que é animador aí no São Paulo? Então eu vou te contar, porque saiu uma matéria hoje onde um dos CEOs ali do FIDIC do São Paulo, ele fala abertamente em números muito bacanas. Então, além de reforços, notícias e tudo mais, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Vamos juntos aí, vem comigo, faça parte dessa família que só cresce e eu te convido a virar membro do canal aqui, caso você não seja membro ainda. Vai começar uma leva nova de lives aí, então vai ser uma coisa muito bacana também. Então eu te convido a virar membro, baratinho, você consegue virar membro lá, só você vir comigo. Membro tem prioridade no chat, muito top, viu? Eu acho que vai ser bem bacana, vai ser uma entrega legal. Deixa eu começar com as notícias aqui agora, porque o Rodrigo Nestor tá na hora do Bahia pagar, né? Ô Bahia, e aí? Outubrão, estamos quase em dezembrão já, quase Natal, né? Vamos aí, Bahia, pagar o São Paulo? Aí o Bahia, em vez de pagar, deve uns 28 milhões. Ele pegou o Nestor por empréstimo de 1,5 milhão de euros, o que na época deu 9 milhões e pouco, agora o Bahia deve pro São Paulo 28. O que antes era 10 e 30 para dar os 40, era 9,5 mais 28,5, dá quase 40. Um pouquinho menos. E o Bahia chegou o momento de pagar o Tricolor. E na hora de pagar, vai dar uns 38 milhões no total mais ou menos, o Bahia com esse resquício ainda de pagar esses 28 milhões, ele fala, São Paulo, eu quero o Nestor. Mas, contudo, eu quero que você, ao invés de me pagar o Ferrarese da maneira que tá pagando, você tenha o crédito comigo do Ferrarese e eu terei o crédito com você do Nestor. É aquela coisa, né? O Bahia gasta 200 milhões por ano em contratação. Chega no mercado aí e sai comprando aos montes. Quando é no São Paulo, na hora de pagar o São Paulo, não, calma aí, veja bem. Mas o fato é que o São Paulo comprou do Grupo City o Ferrarese. Então, pelo menos, não tendo que pagar o Ferrarese para receber o dinheiro do Nestor e tal, beleza, tá bom. O São Paulo, com essa grana do Nestor, ele vai para Nestor e Galopo, ele vai para mais ou menos uns 300 milhões de reais em vendas de jogadores no ano de 2025. Estou falando em 300 milhões de reais, o que é uma coisa boa se pararmos para pensar. Um dos caras ali fortes da Galápagos, olha do FIDIC do São Paulo, o fundo de investimento, de crédito, que tem a obrigação de pegar o dinheiro, resgatar uma grana para o São Paulo, quitar os débitos bancários, o São Paulo não ter dívida com o banco, porque as dívidas com o banco é o que geram os juros e é onde o São Paulo se aperta. O FIDIC, um dos caras fortes ali, falou que o São Paulo ele tá indo muito bem, um caminho muito bom para economizar dinheiro e que agora o São Paulo deve acabar o ano abaixo da dívida total, né? Abaixo dos 900 milhões, podendo ser uns 800 milhões a dívida total do São Paulo. Olha que coisa abençoada e maravilhosa. O São Paulo, que para muitos entendedores aí diziam que o São Paulo ia acabar o ano com uma dívida de 1 bilhão e 100, o São Paulo pode acabar o ano com 800 milhões e pouco de dívida. Assim, por enquanto, muito prematuro. Alguns estudiosos, economistas do futebol aí vão falar que é um absurdo, que o Casares é um sujo, um porco, que tem que acabar com o Casares e que tudo que ele faz é errado e que o São Paulo deve 2 bilhões. Tem um cara que é assim, né? Eu acho que é meio apocalíptico, sabe? Eu acho que é meio cavaleiro do apocalipse. É claro que não está tudo bem, mas também não está naquele nível que estava sendo falado que o São Paulo acabou. Acabar o ano agora com 800 milhões de dívida quer dizer que o São Paulo conseguiu amortizar
aproximadamente, não 200 milhões, mas a estimativa, né, que era para acabar com o bi 100, acaba com 900, você tem 200 a menos. E eu acho que o caminho é por aí mesmo. Vendeu muitos caras da base e vendeu barato, o que é ridículo. Mas, por exemplo, o São Paulo comprou um monte agora para a base e pode ser que venda de novo, bem aí, tentando vender uns 5, 6 caras, ainda que venda mal, trazendo 250, 300 milhões por ano em venda de jogadores, mais do que o São Paulo fatura no ano aí, eu acho que o São Paulo caminha legal para tentar quitar essa dívida histórica enorme, imensa, inexplicável que o São Paulo se afundou e entrou. O São Paulo tem de onde tirar. Vide, Galopo e Nestor saindo aí, vendidos para outros times como River Plate e Bahia do City, enquanto o São Paulino não queria mais ver, a maioria pelo menos não queria mais ver Galopo e Nestor por aqui. É um time que tem de onde tirar, né? É um time que ainda assim é bacana. Olha só, o Neto, o craque Neto... Ele critica os São Paulinos que criticam o Luciano, né? Ele não se conforma como é que os São Paulinos criticam tanto assim o Luciano, porque desde que ele chegou aqui ele fez o seu 100º gol lá no São Paulo e agora o Luciano, o Neto fala que gostaria de vê-lo no Corinthians. Talvez pro Neto, beleza, ele queira ver o Luciano lá e tal. Mas o que eu tô sabendo é que o corintiano não quer ver o Luciano lá nem pintado de ouro. Um jogador interessante pro São Paulo, foi fundamental para a vitória do São Paulo diante do Bahia e toma um cartão bobo e já fica suspenso para encarar o Vasco numa pedreira que o São Paulo vai ter. Isso é muito Luciano, né? É um cara que ele não estava titular na campanha do título paulista, não estava titular na campanha da Copa do Brasil 2023. Ele era reserva, tinha sua importância, mas era reserva. Quando ele pega para ser o grande craque do São Paulo, nas ausências de Caleri, de Lucas Moura, de Oscar, ele não consegue dar conta do recado. Então eu acho que o Luciano pode até ser considerado um bom jogador, mas tem que parar por aí e não vir tirar sarro de São Paulino que não quer mais o Luciano por lá, né? Parece ser um cara muito mais do problema do que da solução. É que ele sabe jogar e faz realmente alguns gols, mas, por exemplo, essa de estar aí fora do jogo do São Paulo contra o Vasco já é algo inacreditável. Já é algo muito inaceitável, não é verdade? Então, craque Neto, calma aí também, né? Acho que se Luciano fosse do Corinthians, você não ia gostar muito também, não. Acho que não é por aí, não. E olha só, gente, o São Paulo não joga mais no Morumbi esse ano, hein? Estamos em outubro, teremos jogos em dezembro e o São Paulo não joga mais no Morumbi esse ano. Um ano onde o São Paulo precisa imensamente da vaga de Libertadores. E eu sei que entrar na Libertadores para perder, sem aquela fome de ganhar, aquela vontade, é ridículo. É patético, era melhor nem ir e focar no brasileiro, né? Só que quando você vai para Libertadores, melhora o seu poder de negociação com patrocínios, o seu poder de negociação com jogadores. Tudo melhora quando você está na Libertadores. Então o São Paulo não estar, eu acho uma coisa muito absurda, realmente. E o São Paulo pega uma reta final agora dificílima, onde faltam pontos para ele poder classificar direto para Libertadores. Direto que eu digo é a pré, tá? É a pré sem que abra vagas e tal. O São Paulo tá ferrado para passar um monte de time e conseguir a sua vaga para Libertadores. Dito isso aí, o São Paulo vende 4 mandos de jogo no Morumbi e vai mandar o jogo lá na Vila Belmiro. Então nem o fator Morumbi, o fator Campo Nosso vai ter agora. É que o São Paulo também, o São Paulino já estava meio que abandonando. Então tomara que lá na Vila Belmiro, lá em Santos, o torcedor São Paulino que mora pra lá, que ele lote a Vila Belmiro e faça daquilo um caldeirão a favor do São Paulo, não é verdade? Vamos dar uma olhadinha nas palavras aí que eu vou falar agora de umas coisas muito interessantes aqui. Mailton, Negruti, Rodriguinho, Carlos Vinícius, vem, chega aí. Essa pausinha aqui é fundamental para quem fala 20 minutos sem parar, né? Olha só, o Mailton vai ter uma grande chance agora porque o São Paulo contra o Vasco está sem o Mike. Os desfalques recentes, né? Não vou falar dos desfalques André Silva, e também não conta mais, né? Tolói não conta mais. Mas, por exemplo, o Mailton, ele pode jogar agora porque o Mike também está fora do jogo contra o Vasco e também o Luciano. São as duas últimas baixas do Tricolor e vão ficar de fora. Então, o Mailton, eu tô vendo nele um pouco do que eu vejo no Eric, na passagem dele pelo São Paulo. Lembra que o Eric, ele quando veio do Ceará, tinha uma ótima perna esquerda para chutar,
também para dar assistências, tem um bom drible, tem velocidade, todo mundo via no Eric um bom jogador, né? E aí no São Paulo ele se afobava. Ele se desesperava, afobava, fazia a jogada errada. O que eu tô vendo no Mailton hoje é exatamente a mesma coisa. Um bom lateral que tem velocidade, tem um bom drible, tem uma ótima bola parada, mas na hora de pensar a jogada, ele tá com pressa. Nessa última vez que ele jogou contra o Bahia, ele fez uma arrancada maravilhosa pela direita, só que o Tapia pede bola na área. Se ele rola pro Tapia, o Tapia faz o gol e sai de herói o Mailton. Nossa, que jogadaça! Foi até a linha de fundo, cruzou pro Tapia, o Tapia só empurrou a bola, beleza. Não tocou, se afobou, chutou a bola, era pra tocar, a torcida cai matando em cima, fala, pô, você deveria ter sido mais espertinho, Mailton. E eu acho que é muito por aí, o Crespo ele tem que saber dosar esse tipo de afobação pros jogadores, sabe? Tem afobação em algum momento, mas chega um outro momento que tem que ter mais pé no chão, mais lucidez. O que afastou o Eric do São Paulo foi essa afobação. E o que pode afastar o Mailton agora, onde Cedric tá machucado e o Mike tá fora do combate pro próximo jogo, é a afobação. Então ele tem que se acalmar. Tudo bem que ele está no São Paulo, mas ele tem que lembrar que ele sabe jogar bola e que é o momento dele tomar cuidado ali com lances precipitados e ser mais importante pro time do que tentar brilhar, porque se erra, aí complica muito pro lado dele, como já tem complicado. E outros que se complicaram também, um deles é o Rodriguinho, né? O São Paulo, depois de ver o Rodriguinho jogar muito mal contra o Palmeiras, o São Paulo estuda ali tranquilo ali, calmo, sem pressa, a renovação contratual do Rodriguinho. Acho que deveria renovar até para tentar vender. Agora, se for para ele ganhar muito, talvez não. Mas uma renovação, o Rodriguinho é um bom jogador que está sentindo o momento conturbado do time do São Paulo. O Negrutti também está com a renovação travada. Hoje em alta, um jogador que veio para ser volante, o Crespo colocou como zagueiro, ele foi muito bem e depois não joga mais. Então agora, pro Negrutti, talvez seja importante ele ir embora do São Paulo. Para ele, pro São Paulo, é importante renovar com o Negrutti e eu acho que tem que renovar sim. Rodriguinho e Negrutti, principalmente o Negrutti, deveriam ser prioridade para o momento atual de São Paulo, que ano que vem está falando em falta de grana para poder contratar. Por falar em contratação, se liga só no que está acontecendo aqui, ó. O Carlos Vinícius. Hoje você olha pro Carlos Vinícius e reconhece ele como centroavante do Grêmio, certo? O cara meteu um hat-trick ontem, ele fez 3 gols ontem. Esse Carlos Vinícius, ele estava livre no mercado. É um centroavante que o São Paulo sondou. Eu vi que ele era do Fulham, lá da Inglaterra. Daí a pouco ele estava livre no mercado e o São Paulo não foi atrás de contratá-lo. O André Silva, dizem as más línguas aí, que o André Silva custou pro São Paulo 20 milhões na largada. Não é o salário, luva, é só para pagar lá pro time de Portugal. Pagou 20 milhões e fora o salário do André Silva, que é altíssimo. Então esse é o tipo de contratação que o São Paulo gosta de fazer. Ele vai lá e joga o dinheiro pela janela. Aconteceu a mesma coisa com o Orejuela, com o Galopo, né? É dinheiro jogado pela janela. Porque o André Silva, quando ele foi contratado, todo mundo sabia que ele era um jogador para ser reserva do Caleri. Piora a situação do André Silva quando o Rian Francisco nasce pro futebol. Mas antes de falar de Rian Francisco e Caleri, o Carlos Vinícius ele está hoje no Grêmio detonando. Ele fez gol no São Paulo, ele faz 3 gols no último jogo do Grêmio, e se o Grêmio não vai cair hoje, é muito porque o Carlos Vinícius, que o São Paulo tinha tudo para trazer, o São Paulo opta por não trazer e o cara acaba no Grêmio, livre no mercado, e hoje tá jogando mais do que qualquer centroavante que o São Paulo tem. É uma coisa impressionante. O São Paulo parece que ele não quer, não parece? Não parece que ele não quer fazer futebol? Não quis contratar o Marcos Leonardo. Não, cara, 12 milhões para 4 meses. Tá aí com o Rigoni eliminado da Libertadores e podendo nem pegar a vaga da Libertadores. Ou seja, esses 12 milhões do Marcos Leonardo vão custar muito mais caro se o São Paulo não pegar a vaga para a Libertadores, e já custaram pela nossa eliminação ridícula para a LDU. Já o lance do Carlos Vinícius é a mesma coisa. O São Paulo hoje ele tem aí o Dineno, que tem um custo mensal.
O Carlos Vinícius poderia ter um custo semelhante ao do Dineno, mas o São Paulo opta por não trazer. É claro que o Carlos Vinícius ganha mais, eu sei, mas parecido, sabe? O São Paulo opta por nem ir falar que o Carlos Vinícius vai lá e fecha com o Dineno, tranquilaço, e o Dineno vai voltar no majestoso contra o Corinthians, e aí é uma volta que volta para ser banco e muito provavelmente não vai nem entrar. E aí o técnico tem razão de não colocar. É uma coisa impressionante o que o São Paulo tem feito em relação a contratações. Por falar em Carlos Vinícius, nós temos o nosso fenômeno aqui. O Calleri está voltando e o Rian Francisco também. Para o ano que vem, teremos tanto o Calleri como o Rian Francisco. O Calleri, ele já estava muito mal com técnicos do Beldia, né? E isso aqui é o que muitos São Paulinos têm falado. O Calleri estava muito mal mesmo, e aí ele teve um problema seríssimo de joelho que o afastou do time do São Paulo provisoriamente até a recuperação. Então hoje dá para analisar o Calleri e falar, esse Calleri nunca mais volta a ser quem ele foi um dia. Eu lembro que em 2016 ele jogou no São Paulo com o Bausa. Ele foi bem em 2016, muito bem, e ele foi bem de novo em 2023, não brilhando em 24, não jogando nada em 25 e podendo em 26 ser aquele cara que ganha muito e produz pouco até pela sua própria idade e pelo seu histórico de lesões. Então é o momento do Rian Francisco. Isso aqui pra mim é uma coisa muito indiscutível. O Calleri é bom de cabeça, lógico que é, mas o Rian também não é bobo de cabeça não. Mas com os pés, o Rian joga muito mais do que o Calleri. É claro que você vai pegar o Rian e falar, bom, ano que vem estamos fora da Libertadores, tem que ganhar aquela Copa do Brasil. Como é que você coloca o Rian também a 0 de jogo ali? Chega e vai colocando o Rian direto. É complicado pra moleque também. Assumir uma responsa histórica de um São Paulo que faz muito tempo que está perdidinho na vida, então colocar o Rian pra ser o homem-gol também é complicado. Mas assim, se ele estiver jogando melhor do que o Calleri, nada mais justo do que ele ser titular do Tricolor e o homem-gol. O São Paulo trata o Rian muito bem depois da demissão do Zubeldia. O Zubeldia não gostava de usar o Rian. Ele usava a hora aqui, a hora colar, sempre parecia com uma má vontade. Entrava, o rapazinho entrava 3 minutos, 5 minutos, 2 minutos e não tinha chance. E quando entrava e tinha 10, 15 minutinhos pra jogar, ele acabava deixando o gol dele lá. Então o Rian é um baita jogador do time de São Paulo. E o São Paulo, ao demitir o Zubeldia e falar que o Rian faz muito parte dos planos do futuro, o São Paulo pelo menos tá colocando aí algo pra gente que faz sentido. Vamos investir no Rian Francisco. É uma mancada tremenda. Uma coisa impressionante, não tentaram um cara igual o Carlos Vinícius e o São Paulo deixar perder tudo, perdeu tudo. Ele não era o preço do Marcos Leonardo, então o São Paulo tinha que ter feito muito mais. Não fez, não trouxe o Marcos Leonardo, não trouxe o Carlos Vinícius e hoje depende do Luciano poder jogar improvisado como centroavante. É algo inaceitável e pesa muito a corda pro Carlos Belmonte, diretor de futebol de São Paulo, quando esse tipo de assunto é trazido à tona ou quando um Carlos Vinícius ou Marcos Leonardo, os caras destroem de jogar nos seus times por aí. Era para estar jogando do São Paulo. São Paulo fecha a casa, não traz outros, não quero gastar, mas gasta. Gasta com o Dineno, gasta com o André Silva, gasta e gasta muito. E aí você não traz os bons, vê os bons brilhando por aí e fica feio pra gente. Então o Belmonte é meio que escanteado na diretoria de futebol de São Paulo para aparecer o Márcio Carlo Magno lá como o homem forte do Júlio Casares. Vamos ver como é que é o futuro, mas por enquanto a gestão de futebol do Carlos Belmonte é algo até um pouco abaixo da crítica. É inacreditável realmente como esse cara não parece ser do ramo, né? Como ele não lembra ser um cara do ramo do futebol e acho que nunca vai ser. Meus amigos, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!